Olá pessoal, tudo bem com vocês? Caso vocês estejam vendo esse vídeo no dia 1º de maio de 2024, saibam que hoje completam 30 anos de um dos mais tristes dias da história do Brasil. Falo isso sem exagero, pessoal, porque eu vivi esse dia e me lembro dele como se fosse ontem. Nesse vídeo eu irei relatar para vocês, especialmente para aqueles que não viveram essa época, como foi aquele fim de semana triste de Imola em 1994. Além disso, irei falar sobre o impacto da morte do Ayrton Senna na Fórmula 1 e sobre as possíveis causas do acidente que vitimou o nosso querido tricampeão. Mas antes, peço que se você for novo por aqui, que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho. Tudo bem? Vamos agora fazer uma viagem no tempo para relembrar um intenso fim de semana que marcou para sempre a Fórmula 1 e o nosso país. Pessoal, antes de começar a falar sobre o fim de semana em si, é necessário falar sobre os antecedentes daquela corrida. O ano havia começado muito ruim para o Senna do ponto de vista esportivo. Os dois abandonos, tanto no GP do Brasil quanto no GP do Pacífico em Aida, colocaram o Senna numa situação muito desconfortável no campeonato. Para agravar a situação, Schumacher havia vencido as duas primeiras corridas e estava com 100% de aproveitamento. Era o primeiro ano do Senna na Williams, a equipe pela qual ele tanto quis guiar nos 2 anos anteriores a 1994. Em 92 e 93, a Williams tinha disparado o melhor carro do campeonato, e essa superioridade se devia a como a equipe havia desenvolvido a parte eletrônica do carro. Depois da excelente temporada do Senna em 93, a expectativa para 94 era de que ele conquistasse o título com o pé nas costas. Entretanto, ninguém havia atentado para um detalhe muito importante. O regulamento havia mudado para 94 e as equipes não poderiam mais usar os equipamentos eletrônicos, justo aquilo que havia dado ao Williams aquela superioridade monstruosa. Numa entrevista divulgada pelo Flávio Gomes, o Senna chega até a lamentar que nunca mais iria conseguir provar o gostinho de guiar aquele carro da Williams de 92 e 93, mas que apesar disso e do início ruim de campeonato, a equipe não deveria desanimar para o restante do campeonato. Senna desconfiava que a Benetton de Schumacher estava fora do regulamento. Mas para o meio do campeonato, pessoal, segundo o que conta o livro do Ernesto Rodrigues, foi descoberto um software escondido no carro de Schumacher, que o ajudava durante as largadas. Segundo o que conta o Flávio Gomes, não foi comprovado se a Benetton usou ou não o software. Mas por que alguém colocaria um software no carro e não o usaria? Também foi descoberta a ausência de um filtro da mangueira de combustível da Benetton, algo que dava uma vantagem à equipe nos pitstops. Foi graças a esta manobra da mangueira de combustível que Schumacher tomou a ponta no GP do Brasil de 1994. Voltemos, pessoal, ao fim de semana de Imola. Na sexta-feira houve um susto colossal. Rubinho Barrichello sofreu um fortíssimo acidente na variante baixa, no trecho final do circuito de Imola. Graças ao rápido atendimento que Rubinho recebeu na pista, ele foi salvo e pôde continuar a sua carreira e a sua vida. O acidente de Rubinho abalou demais o Ayrton Senna, pessoal. Segundo o livro de Ernesto Rodrigues, Senna furou a segurança do hospital e entrou para visitar o colega de quem ele havia se aproximado recentemente. Na volta, Senna deu uma entrevista para a imprensa, dizendo com a voz embargada que Rubinho estava bem e que aquilo tudo havia sido um susto. Dava para perceber, no entanto, como ele estava tenso com aquela situação, pessoal. Mal sabia o Senna que viria uma tristeza maior justo no dia seguinte. Na curva Villeneuve do circuito de Imola, Roland Ratzenberger bateu no muro e ficou imediatamente desacordado. Os médicos chegaram rapidamente ao local da batida e tentaram reanimá-lo, mas já era tarde demais.
8 minutos depois de ele ter chegado ao hospital do autódromo, ele foi declarado morto. Senna ficou extremamente abalado com tudo que ele viu. Ele estava nos boxes da Williams no momento da batida de Ratzenberger e na sua fisionomia era evidente que ele havia sentido o golpe. Ele saiu dos boxes, foi até o local da batida encontrar Sid Watkins, médico da FIA que o havia atendido no GP do Brasil de 91, e perguntar o que havia acontecido. Sid percebeu que o seu amigo estava muito abalado e decidiu fazer uma proposta. Ayrton, você é o melhor de todos, porque nós não encerramos as nossas carreiras e vamos pescar. Você para de correr e eu paro de atender aqui. Senna, segundo Watkins, deu uma longa pausa, chorou um pouco e disse: existem coisas que estão fora do nosso controle. Preciso correr amanhã. Nos treinos da manhã do dia 1º de maio de 1994, Senna mandou uma mensagem bem bacana a Alain Prost, durante a narração de sua própria volta no circuito de Imola. Um alô especial para o meu querido amigo Alain. Nós todos estamos sentindo a sua falta, Alain. Prost, após o recado de Senna, visitou o tricampeão nos boxes da Williams e perguntou a ele como estavam os preparativos para a corrida. Senna, segundo Prost, respondeu a ele que não estava muito confiante e desabafou com Prost que achava que a Benetton de Schumacher estava fora do regulamento. Na transmissão da TV Globo, Galvão Bueno e Reginaldo Leme já falavam sobre a tensão que estava pairando naquele fim de semana e que torciam para que a corrida se desenvolvesse dentro da normalidade e que nada acontecesse a ninguém. Entretanto, um forte acidente na largada entre J.J. Leto e Pedro Lamy assustou Galvão, que logo se antecipou em dizer que os dois estavam bem. Reginaldo, na primeira participação na transmissão, chegou a dizer algo que tomaria proporções muito maiores no final daquela corrida. As palavras de Reginaldo foram: realmente esse grande prêmio de San Marino não está num alto astral. O Pace Car, antepassado do conhecido Safety Car, entrou na corrida e ditou o ritmo dos carros enquanto a pista era limpa para o reinício da corrida. As 6 primeiras posições até aquele momento eram Senna, Schumacher, Berger, Hill, Frentzen e Hakkinen. Senna já havia alertado na reunião antes da corrida que era terminantemente contra a baixa velocidade do Pace Car, pois ela poderia deixar os pneus muito frios para a relargada, algo que poderia aumentar o risco de acidentes. Na volta 6, a corrida foi reiniciada e o carro de Senna, ao passar pela Tamburello, tocou o assoalho de forma muito violenta, levantando enormes faíscas de asfalto na traseira do seu carro. A volta 6 seguiu sem nenhum problema e bem que todos queríamos que fosse assim até o fim da corrida, pessoal. Mas na volta seguinte, Ayrton Senna, enquanto estava na liderança da corrida, não terminou de contornar a curva Tamburello e foi reto em direção ao muro, se espatifando a mais de 200 km por hora, pessoal. À medida em que o tempo foi passando e Senna não saiu do carro, a preocupação foi aumentando. Um sopro de esperança veio quando ele mexeu a cabeça dentro do carro, mas aquele foi o último movimento que nós vimos do grande ídolo brasileiro, pessoal. As cenas que se seguiram foram do longo atendimento de Senna na pista, da poça de sangue e da retirada de Senna rumo ao helicóptero. A narração triste de Galvão deixou claro o grande choque que tomou conta de todo mundo naquele momento. Roberto Cabrini ficou encarregado de divulgar os boletins médicos da situação de Ayrton Senna. O primeiro boletim médico veio durante a corrida, em que Cabrini falou que o estado de Senna era considerado muito grave. Segundo Cabrini, ele havia tido trauma craniano, estava em estado de coma e também tinha quadro de choque hemorrágico. Ainda no circuito, Senna, segundo Cabrini, tinha tido parada cardíaca. Cabrini ainda deu um segundo boletim médico da situação de Senna ainda na transmissão da corrida, com basicamente o mesmo conteúdo que havia falado no primeiro boletim. A mensagem de Galvão Bueno no final da transmissão da corrida com a voz embargada foi tocante.
Lute, Ayrton, lute muito como você sempre lutou na pista. Seja bravo como você sempre foi. Que Deus esteja contigo. Pessoal, depois da corrida teve outros 3 plantões da Globo sobre o estado do Senna. O primeiro, após a corrida, aprofundou o conteúdo dos 2 boletins dados na corrida, e nele Cabrini falou com os médicos Franco Baldoni e Domenico Cusco. Ambos afirmaram que o quadro de Senna era extremamente grave, que inicialmente ele tinha tido um coma profundo e tinha fraturas no crânio com perda cerebral. Disseram ainda que a gravidade neurológica era considerada gravidade máxima. Mais um plantão e Cabrini anunciou que a médica Maria Teresa Fiandri havia anunciado a morte cerebral de Senna. Este foi o penúltimo plantão antes do derradeiro plantão sobre o estado do Senna, pessoal. No último plantão, Cabrini falou a famosa frase que marcou aquele dia. Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. A comoção do Brasil com a morte de Senna foi uma coisa absurda, pessoal. Esta imagem é do dia 5 de maio de 1994 e ela corresponde ao cortejo do nosso grande ídolo brasileiro. Nos dias de hoje, se acredita que a comoção pela morte de Ayrton Senna foi maior inclusive do que aquela em relação a Getúlio Vargas e a Tancredo Neves. Eu vivi esses dias, pessoal, e posso garantir a vocês que eles foram incrivelmente intensos. Nunca fui de chorar, mas no dia da morte de Senna, desabei e chorei como uma criança. Coloquei o boné azul do Banco Nacional e cheguei a dizer que nunca iria tirá-lo. Faltei a aula no dia seguinte, no dia do cortejo de Senna, novamente estava triste. Acho que nunca mais vou ver nada igual ao que vi naqueles dias de 1994, pessoal. Nos dias seguintes ao da morte de Senna, pessoal, ainda se especulava sobre o que é que havia causado todas aquelas lesões cerebrais ao Senna e sobre o que havia causado o acidente. Uma reportagem de Roberto Cabrini, alguns dias depois do acidente, mostrou como o capacete de Senna ficou depois do impacto. Constatou-se que o grande problema foi o braço da suspensão dianteira direita da Williams, que subiu com o choque do carro com o muro e atingiu em cheio a viseira do capacete de Senna, pessoal. O braço da suspensão furou a testa de Senna e acreditem, pessoal, segundo o que o médico Dino Altman falou em um vídeo no YouTube, esta nem foi a lesão mais grave que ele teve. Segundo Altman, a mais grave lesão de Senna foi a enorme fratura que ele teve na base do crânio, resultado do imprensamento da parte traseira de sua cabeça com o cockpit do carro. Como podemos ver, pessoal, Senna não tinha a menor chance de sobreviver àquele acidente, por mais rápido e eficiente que tivesse sido o atendimento a ele na pista. O erro maior, a meu ver, foi mudar o regulamento para 94 sem um bom planejamento visando a segurança dos pilotos. O resultado disso tudo foi o triste fim de semana que vivemos naqueles dias de 94, pessoal. Muito tardiamente, depois de uma enorme repercussão que o fim de semana de Imola teve, a Fórmula 1 aprendeu a lição. Nos anos seguintes, passou a investir pesado tanto na segurança dos circuitos como na segurança dos pilotos e dos carros. As curvas Tamburello e Villeneuve se transformaram em variantes de baixa velocidade, além de outras pequenas mudanças em Imola e nos outros circuitos da Fórmula 1. No momento em que estou gravando esse vídeo, pessoal, quase 3 décadas se passaram desde a morte de Senna, e depois disso nós tivemos apenas uma fatalidade na Fórmula 1. A morte de Jules Bianchi no GP do Japão de 2014 em Suzuka. Esta morte não passou despercebida e a Fórmula 1 novamente melhorou o seu regulamento, indicando que durante a presença de um trator na pista quando ele está retirando um carro, é necessária bandeira amarela. Pessoal, o auge desse investimento maciço em segurança foi sem dúvidas a milagrosa sobrevivência de Romain Grosjean, após o seu gravíssimo acidente no GP do Bahrein de 2020. Grosjean sobreviveu praticamente ileso a um dos acidentes mais graves da história da Fórmula 1.
Voltemos ao acidente de Senna, pessoal. Apesar de terem sido esclarecidas as razões para as lesões que o Senna teve, um grande mistério permanece, mesmo passadas praticamente 3 décadas do acidente. Por que é que Senna perdeu o controle do carro na Tamburello? Muitas teorias surgiram ao longo desse tempo, pessoal, mas há 2 que estão praticamente descartadas por esse vídeo. A primeira é a de erro humano, algo praticamente impossível na Tamburello, ainda mais considerando que era o Senna pilotando ali. E a segunda, que é um verdadeiro absurdo, é a de que Senna teria sido atingido por um sniper. As teorias mais sérias sobre o acidente de Senna, pessoal, são as seguintes: um defeito na direção hidráulica da Williams, um carro baixo demais na Tamburello, um pneu furado ou a quebra da coluna de direção da Williams de Senna. A teoria do pneu furado foi levantada por Adrian Newey na década passada, e ele levantou a possibilidade de que o carro de Senna pode ter passado por algum detrito na pista e furado algum pneu traseiro. A teoria do defeito na direção hidráulica indica que ela pode ter dado defeito justo no momento em que Senna contornava a Tamburello, tornando-a inesperadamente muito mais pesada e pego o piloto brasileiro de surpresa. A teoria do carro baixo demais, pessoal, foi defendida pela Williams em um documentário e ganhou uma notoriedade maior aqui no YouTube com um ótimo vídeo sobre ela. O link do vídeo que estou citando está na descrição, pessoal. Com relação à tese defendida pelo vídeo, eu discordo, pessoal, porque a força exercida na barra de direção da peça metálica citada pelo vídeo é mínima nas curvas abertas, então não faz muita diferença para a discussão a posição da peça metálica numa trajetória reta para a sua posição na Tamburello, pessoal. Em curvas mais fechadas, como na Aqua Minerale citada no vídeo, a posição da peça metálica aí sim faz diferença, pois Senna precisa virar o volante num ângulo muito acentuado. A melhor teoria, a meu ver, continua sendo a da quebra da coluna de direção da Williams. Essa é a única teoria, pessoal, que explica o porquê de o carro de Senna ter ido reto rumo ao muro. Nenhuma outra teoria é tão boa quanto esta na explicação da trajetória do carro de Senna rumo ao muro. A mínima força exercida por Senna no volante já seria o suficiente para que o carro rodasse ou capotasse antes de bater no muro. Portanto, as teorias do pneu furado e do defeito na direção hidráulica já ficam desfavorecidas, pessoal. A teoria do carro baixo demais só funciona para explicar a trajetória reta de Senna rumo ao muro se consideramos que o carro seguiu até o muro sem nenhuma aderência, pessoal, o que para mim é muito difícil de acreditar. A menor aderência conseguida com o volante virado já seria suficiente para rodar ou capotar o carro naquela velocidade, pessoal. Outra coisa que fortalece a teoria da quebra da coluna de direção é o movimento do volante da Williams de Senna. Vários vídeos ao longo dos anos surgiram aqui explorando o movimento do ponto amarelo do volante de Senna, indicando que o ponto amarelo some exatamente antes de Senna perder o controle do carro, o que poderia indicar uma quebra da coluna de direção naquele momento. O documentário da Williams defende que se Senna percebesse algo errado, teria parado o carro imediatamente, algo que não aconteceu até o momento em que supostamente a coluna de direção quebrou. Mas aqui, pessoal, é necessário considerarmos o contexto em que se dava aquela corrida. A pressão em cima de Senna era absurda e ele precisava vencer aquela corrida, pessoal. Uma mentalidade que fizesse o Senna parar o carro porque desconfiou da qualidade da coluna de direção seria equivalente a Senna parar o carro em Interlagos em 91, quando a caixa de câmbio começou a falhar. Senna era um competidor visceral e jamais deixaria de fazer o melhor para vencer, principalmente naquela situação no campeonato. Sendo assim, pessoal, continuo achando que foi a quebra da coluna de direção que levou o nosso Senna em direção ao muro, e que foi um braço de suspensão que ceifou a vida do nosso ídolo. Bem que as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente naquele dia, não é mesmo? Nos nossos sonhos ele estará sempre vivo, pessoal, e não importa quanto tempo passe, iremos sempre lembrar dele.
É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, e se vocês forem novos por aqui, peço que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho das notificações, ok? Um abraço, pessoal!